Deixa eu escrever no quadro aqui. Nome de pessoa não se traduz. Nome de pessoa você faz transliteração. Aqui, ó. O nome do Eterno em hebraico. É assim. Já escrevi em vários vídeos, já mostrei, ó. Ó. No hebraico se escreve da direita para a esquerda. Ó. Tá aqui. O nome do filho agora. Ó. Tem 3 letras do nome do pai nele, ó. 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 Ó, tá vendo? 3 letras do nome do pai. Porque o nome do pai é transliterado, Yod, Re, Vav, Re. É Yal. Se você quiser entender isso, assista os meus vídeos lá que você vai ver mostrando. O nome do filho é, ó. Esse aqui é o nome do filho original, ó. O nome original dele no hebraico, sem tirar letra e sem pôr nenhuma letra a mais. Ó, o nome do pai. Começa com o nome do pai também. Yal, Shá. Shá no hebraico significa salvação. Então, eu mostrei que nome não se traduz. Barack Obama é Barack Obama no mundo inteiro. Arnold Schwarzenegger, Donald Trump, John Lennon. Não se traduz. Bolsonaro, quando ia para os outros países, chamava ele de Bolsonaro. Quando você acerte o combate, aqueles treinos do combate lá, que é as lutas lá, aqui lá os caras são obrigados a falar o nome dos lutadores. Quando tá passando futebol, o Galvão Bueno lá era obrigado a narrar o nome do jogador. Já havia narrar o nome do jogador chamando ele de vaca. Cada um tem um nome, não adianta. Tem que respeitar a linha, o nome, tem que pronunciar. Porque nome é uma pronúncia, não é apenas uma escrita. Então você pode escrever um garrancho em japonês, mas na hora que vai pronunciar em português, a pronúncia continua a mesma. Paulo é Paulo, João é João, aonde ele for, não muda. Mas aí apareceu um engraçadinho aí, um tal de pastor César, que dizendo que nome traduz. Aí ele foi lá e pegou lá o livro de Atos, capítulo 9, versículo 36, e ele querendo mostrar que o nome não é Yahusha e que é Jesus. Interessante que esses pastores são os nicolaítas que estão no livro de Apocalipse. Nicolaítas, que Yahusha fala, eu odeio a obra dos nicolaítas. Ele odeia. Nicolaítas vem da palavra Nicolaus. Nico e Laus. Nico significa subjugar. E Laus significa o povo leigo. É uma hierarquia que surgiu dentro da igreja, das 7 eras da igreja. Quando você lê lá, na era de Éfeso não tinha. Na era de Pérgamo não tinha. Na era de Esmirna não tinha. Mas na era de Pérgamo surgiu os nicolaítas. Papa, bispo, cardeais, arcebispo, padre. Criou-se toda uma hierarquia. Depois Martinho Lutero saiu de dentro da igreja católica. Nas igrejas evangélicas surgiu bispo, surgiu presbítero, pastores, evangelistas, diáconos. Criou-se a hierarquia também. Então os nicolaítas trabalham contra o nome do Criador e contra o nome do seu Filho. Por quê? Porque a hierarquia que está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, ela é chamada de Jezabel. Jezabel. A Jezabel do Velho Testamento, lá diz, aí tem a Jezabel que ensina. Ela se afirma ser profetiza. É aqueles que estão na frente pregando. É os pastores, é os presbíteros. Na igreja católica, a Jezabel é os papas, os padres. Só que a Jezabel teve uma filha chamada Atalia. Fazia igual a mãe dela. Mesma coisa, a hierarquia das igrejas evangélicas. Saiu de dentro da igreja católica. As igrejas evangélicas nasceram da igreja católica. Por isso que prega igual a igreja católica. Por isso que no livro de Apocalipse 17 fala que a igreja católica é a mãe das prostitutas e das abominações da terra. É a mãe das igrejas evangélicas. Então, essa hierarquia tá igual no Velho Testamento. Bate de frente contra o nome do Criador e contra o nome do Filho do Criador. Esse pastor César aí, ele faz isso aqui para defender a Babilônia e defender as mentiras do catolicismo romano, pregando que Jesus é o nome verdadeiro e que nome se traduz, ele falando lá. Vamos ver se o nome se traduz, vou colocar o vídeo dele aí. E vou ler com vocês o texto de... que é melhor a Bíblia, né? O texto do livro dos Atos, capítulo 9, versículo 36. Então vamos lá. Prepara aí que eu vou pedir um zoom, o Cássio. 9:36, diz assim o texto. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido é Dorcas. Está aqui, Atos 9, não sei se mais longe, mais perto. Atos capítulo 9, versículo 36. Está vendo aí? Havia em Jope uma discípula chamada Dorcas, Tabita, que traduzido é Dorcas. Quer dizer, na Bíblia, nome se traduz, tá certo? É bonitinho, né, irmão? Pro lado do erro, esses caras têm uma malícia terrível.
é influenciado pelo diabo mesmo. Olha aí o que ele está falando. Nome se traduz, porque ele leu uma Bíblia lá paganizada, lá, uma Bíblia Almeida lá, deturbada, e lá fala que traduzido. Só que o que acontece ali, irmãos? O que o autor do livro ali está mostrando é o seguinte: ele está mostrando o significado do nome Tabita. O nome Tabita significa ganzela. Olha aí na Bíblia. Que Bíblia é essa aí? Essa Bíblia aí, ó. Essa Bíblia é a King James. Entre mentes havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas. Que significa Dorcas. Agora, o que é Dorcas? Dorcas é uma ganzela. Vou colocar a imagem na tela aí para vocês verem. Aí, ó. Ganzela Dorcas. Então, o autor, ele não está mostrando que a mulher é chamada por um nome em hebraico e por outro nome em grego, não. Ele está mostrando a tradução do nome dela para o grego, não. Ele está mostrando que no grego o nome dela tem um significado. Ganzela. Não só no grego, mas no hebraico também. Então, a melhor maneira de ver isso, aqui, ó, irmãos, é pegar uma Bíblia dessa aqui, ó. Aqui, ó, Bíblia judaica. Porque ela tenta colocar os nomes verdadeiros. Mesmo ela errando, mas ela tenta colocar. Agora eu vou colocar o versículo, esse mesmo versículo na tela aí. Vamos ler, aproxima aí, irmão, ó. Em Iafos havia uma talmidade, uma discípula, tá vendo? Chamada Tabita, que significa ganzela, tá vendo? Agora ele trouxe, não é que ele falou que significa Dorcas, não. Que em grego é Dorcas, não tem nada que traduzido em grego é Dorcas, não aparece a palavra traduzido, não. Já colocou logo. Que significa ganzela, tá vendo? Chamada Tabita, que significa ganzela. E outra coisa, irmão, os irmãos podem ver que eu coloquei a caneta mostrando parêntese, porque eu sempre bati de frente com parêntese e colchete, provando que é acréscimo. Não existe. Quando tem um parêntese ou tem um colchete, é acréscimo. O texto só fala assim, ó, uma discípula chamada Tabita. Ela estava... Aí, ó, volta o texto mais para trás um pouco, irmão. Ah, não. Essa aí o irmão está mostrando outra vez. Aqui, ó. Essa Bíblia que o irmão está mostrando, irmãos, é essa aqui, ó. Essa Bíblia aqui, tudo que é colchete e parêntese, ela também lança para fora. Vê se nela aí tem aquela parte lá que tem colchete, ó. Havia então na cidade de Jope certa discípula, cujo nome era Tabita. Esta era rica em boas obras e em práticas de justiça que realizava. Ela jogou para fora. Não tem esse negócio de traduzido, não. E outra, quando ele fala traduzido ali, é melhor usar essa aqui, então, ó. O nome dela era Tabita, que significa ganzela. Ganzela é mulher elegante, mulher rápida e elegante. Então, esses pastor não sabe nada, está embriagado no vinho da Babilônia e ainda quer continuar no engano e levar as pessoas a ficarem no engano. Aí, ó, esse cidadão aí, ó, sempre bateu de frente conosco. Inclusive, ele falou que todo ano eu passo vergonha, que eu erro com a questão do arrebatamento. Esse ano ele coloca a barbinha dele de molho para ele poder ter que explicar para lá Odisseia aí que o nome do Salvador é Yahusha e que o nome do Pai é Yahweh. E que ele sobrou, ficou para trás por causa do Deus porco que ele pregou a vida toda, que é Jesus Cristo. Então o nome não se traduz. O engraçadinho, aí ó, aí, isso aí tá trazendo o quê? O que é isso aí? Isso aí tá trazendo o significado do nome. É o significado. Então por que ele não virou e falou, Jesus também então significa porco. Tabita significa gazela, aquele cabritinho lá. Ó. E o que significa Jesus? Porco. Por que ele não vai lá e fala, então, igual o autor falou lá do livro? Tabita, cujo nome significa gazela. E Jesus, cujo nome significa porco. E Yahusha, cujo nome significa Yahweh salva. Não é bonito? Por que ele não vai lá e faz isso? Então, tá desmascarado aí o cidadão aí. Sabe nada? Agora, para provar que nome não se traduz, olha o vídeo do professor falando aí. Ó. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Uma das histórias mais simbólicas sobre a guerra da Ucrânia tem sido contada por correspondentes de guerra que informam que os ucranianos têm pedido a eles que se refiram à cidade de Kiev usando a palavra ucraniana, Kiev, ao invés da forma russa, Kiev.
Isso mostra que nomes importam e que estão carregados de significados culturais, emocionais e nacionalistas. Nós aprendemos desde cedo que nomes não se traduzem. Assim, eu sou José Carlos em qualquer lugar que eu esteja e não me transformo em Joseph Charles porque estou no exterior ou porque sou apresentado por um colega a uma audiência que fala inglês. A apropriação que as línguas fazem dos nomes próprios é muitas vezes tosca, indevida, por conta certamente de fatores históricos, culturais, da sonoridade ou de traduções mal feitas. Perceba aí, qual é a necessidade real de nos referirmos à capital da Inglaterra como Londres, ao invés de London, ou de chamarmos a cidade de New York de Nova York? Por que se referir ao Brasil usando a letra Z, ou chamar a cidade de São Paulo de São Pablo? No caso das instituições, preservar os nomes é particularmente importante. Há uma enorme pressão feita sobre estudantes brasileiros que se acham compelidos a traduzir o nome das suas instituições quando preenchem a filiação em textos científicos e artigos publicados em periódicos internacionais. Assim, um estudante da UFRJ, por exemplo, pode dizer que pertence ao Chemical Engineering Program of the Federal University of Rio de Janeiro. Além de parecer assim um pouco presunçoso, em outros momentos submisso, está errado, porque nome não se traduz. Além disso, essa prática tira a visibilidade da universidade brasileira. Dia desses, ao preencher a filiação usando ferramentas automáticas de uma editora estrangeira, eu fui compelido a escolher 4 formas distintas de apresentação da UFRJ. Uma era a UFRJ, outra era a Universidade Federal do Rio de Janeiro, outra era a Federal University of Rio de Janeiro e a outra era a Université Fédérale do Rio de Janeiro. Ora bolas, não existem 4 instituições, a instituição é única e no cômputo automático das publicações, isso no final das contas acaba prejudicando a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é apresentada de formas distintas, tornando mais difícil o cômputo automático da sua produção acadêmica. Você, estudante brasileiro, use o nome em português. Nome não se traduz. Kiev ao invés de Kiev. Brasil com S e não com Z. E Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Aí o professor deu uma aula pro rapaz lá, mostrar que nome não se traduz, nome de cidade, país e nome próprio. Agora o que acontece, irmão? No grego também, ele fala, mas o nome Iesus veio do grego. No grego também significa porco. Tem documento aí que mostra que no grego antigo é porco. Vou colocar na tela o documento para vocês verem mais uma vez aí que no grego antigo significa porco. Aquela Bíblia, eu tenho uma Bíblia em grego aqui, deixa eu ver se é essa aqui. Mas eu tenho ela na tela, eu tenho o documento dela, o irmão vai colocar aí para os irmãos aí. Olha aí, ó. Porco do campo ou porco selvagem. Tá. Aí, ó. Volta lá, irmão. Volta lá. Volta nessa primeira aí, irmão. Aí a próxima agora. Essa aí, ó. Embora haja ocorrência de Zuz. Isso aí é no grego antigo. Ó, lá, Zuz. Agora vamos lá. O texto grande, comprido. Aí, aproxima agora, para nós ver. Aí, porco do campo, ou porco selvagem. A letrinha tá muito pequena aqui para me ver aqui, ó. Lá, Zuz lá, ó, tá vendo? Embora haja conhecido de Zuz. No grego antigo. Tá vendo aí? Javali. Javali era Sus. Então, no grego antigo também se refere a porco. E quando foi traduzido para o latim, Iesus. E aí, a Igreja Católica adotou a Bíblia em latim. Os padres não aceitavam celebrar missa se não fosse em latim. Minha mãe lembra dos padres celebrando missa em latim e pronunciando o nome que eles criou lá, o nome do Deus porco que eles colocou dentro da Bíblia.
Então, irmãos, é igual o autor aí falou, nome importa e nome tem significado, nome tem peso, ainda mais no Velho Testamento. As pessoas escolhiam o nome para os seus filhos porque tinha um significado, e o próprio Criador falou, coloca o meu nome sobre os filhos de Israel para que eu possa abençoá-los. Para que eu possa abençoá-los, o meu nome tem que estar sobre eles. Por isso que o nome da cidade traz o nome dele, Yal-Shalom. Os judeus não é judeus, é Yaldim, que significa povo de Yal. Se o meu povo, os Yaldim, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha paz, eu ouvirei do céu e sararei sua terra. A cidade que escolhi para nela colocar o meu nome, Daniel 9, versículo 18. A cidade que é chamada pelo meu nome, livro de Daniel também. Então, no livro de Atos, olha o que ele diz. Atos 4, versículo 12. Pois não há salvação debaixo do céu. Pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Debaixo de qual céu? Da Itália, da França, da Alemanha? Porque para cada um lugar aí, na maioria das vezes, chegou um nome diferente. Yeshua, Yehoshua, né? Vaticano, Jesus. Nos árabes, eles falam Isa, eles falam Isa. Se você olhar no Alcorão, não tem Jesus. Lá tem Isa. Ah, você está falando de Isa. Então, cada lugar foi dando um nome. Agora, o que está escrito aqui? Debaixo do céu não existe salvação em nenhum outro nome, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós temos que ser salvos no nome que salva. Yal-Shá, que significa Yal, salvo. Yal é a salvação. E aí, então, Yal-Shá como mediador, como intercessor. Eu quero me achegar até o Pai. Eu vou usar o nome Jesus? Não. Eu vou fazer igual está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 20. Olha o que diz. Sempre, e por tudo dando graças ao Pai, em nome de Yahshua Mashiach, nosso Rei, nosso Mestre. Efésios, capítulo 5, versículo 20. Está dizendo que nós devemos orar ao Pai, agradecendo ao Pai, fazendo tudo em nome de Yahshua o Mashiach. Você só pode ir diante do Pai usando o verdadeiro nome, Yahshua, porque esse é o nome que o Eterno escolheu para você ter acesso até ele. Não adianta ir com outro nome, não adianta. Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Olha o que diz. Aqui diz assim. E tudo que fizerdes, de palavra ou ação, fazei-o no nome de Yahshua Mashiach, por ele dando graças ao Pai. Viu aí? A maneira de você chegar até o Criador é através do nome do Mashiach. Por isso que no livro de Filipenses fala, e foi-lhe dado o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Yahshua se dobre todos os seres que estão no céu, na terra e debaixo da terra. É para os demônios prostrarem diante do nome de Jesus, um nome que é pregado nesse centro de macumba, de umbanda, no espiritismo, e Yahshua prometeu e ele cumpriu. Tirou um povo, purificou eles, ensinou para eles o caminho da verdade, ensinou para eles qual é o verdadeiro fundamento,